Do ano passado pra cá, o Lin-Manuel Miranda, que é um astro já da Broadway, se tornou também alguém muito famoso, muito proeminente no cinema. Principalmente, claro, em primeiro lugar, por causa da adaptação de Hamilton, que ele também estrelou no ano passado, mas esse ano talvez esteja sendo, 2021, o grande ano do Lin-Manuel Miranda no cinema, porque não só ele roteirizou o In the Heights, que tá disponível no Brasil na HBO Max, e agora ele tá lançando o primeiro longa dele como diretor, que ele não escreve, apenas dirige, que é o Tic Tic Boom, estrelado pelo Andrew Garfield. Que eu acho que é um filme em que você vai se beneficiar muito, ou pelo menos, eu não sei se vai se beneficiar, mas a experiência vai ser diferente caso você saiba já a história real que inspirou o filme. E eu realmente acredito que se você já sabe, ou se você ainda não sabe, essas duas pessoas vão ter experiências bem diferentes. E aí eu já pergunto pra você que tá assistindo esse vídeo, quando você assistiu o filme, você já conhecia a história real do autor de musicais Jonathan Larson? Escreve aqui embaixo, vocês já conheciam? E outra coisa, se vocês já conheciam, ou mesmo que vocês não conhecessem, esse fato de vocês saberem ou não a história influenciou a sua experiência? E como? Diz aqui embaixo na caixa de comentários. E por que eu falo que vai mudar muita coisa, dependendo da sua experiência com a história original? Porque o filme inteiro, ele faz uma estrutura, ele segue uma estrutura que eu considero muito eficiente, que é seguir de perto a biografia do biografado num período específico da vida dele, ou seja, faz um recorte da vida do biografado, ao mesmo tempo em que já está intercalando com cenas e com trechos do musical que ele vai escrever, ou que ele vai começar a escrever, ou começar a ter a ideia de escrever no final do roteiro. Só pra falar um pouquinho da história, o filme se passa ali no final dos anos 80, começo dos anos 90, em Nova York, onde o protagonista, que é o Jonathan Larson, vivido pelo Andrew Garfield, está se esforçando, está tentando pra terminar um musical no qual ele tem trabalhado durante praticamente a última década inteira, que é um musical meio que de ficção científica e que eu acho interessante esse momento do filme, meio que anteciparia a era, a cultura dos smartphones que a gente vive. E nesse sonho dele, né, de, claro, ele é um funcionário de um diner, de uma lanchonete daquelas bem populares nos Estados Unidos, e ele tá tentando entrar no mercado de musicais, dos musicais da Broadway, ou mesmo off-Broadway. Então a gente acompanha o final desse processo de composição e de escrita desse musical, enquanto ele tenta articular, né, ele tenta fazer contatos para que ele possa ganhar a oportunidade de mostrar o trabalho dele e, quem sabe, tentar produzir aquele trabalho. E enquanto isso, a gente acompanha o namoro dele, a situação do namoro dele e como o trabalho dele, o sonho que ele tem de escrever musicais e o namoro com a Susan, que é vivida por uma atriz muito, muito boa chamada Alexandra Shipp, e também a relação dele ali com o melhor amigo, que é um cara que dá muito apoio para ele e que é gay no momento em que a comunidade gay, principalmente em Nova York, estava enfrentando uma pandemia mortal do HIV, né, da AIDS. E, obviamente, durante esse tempo, ele tem que pagar as contas, ele tem que pagar o aluguel, ele tem que se virar para continuar vivendo, e o mundo tentando pressionar ele para entrar no esquema do trabalho e de desistir dos sonhos dele para conseguir se manter e construir alguma coisa, né, algum patrimônio na vida. E, portanto, eu preciso analisar aqui essas duas coisas, esses dois aspectos do filme. O filme como drama e o filme como musical, porque ele alterna entre esses dois mundos. Como drama, na parte não musical, eu preciso destacar dois pontos. Em primeiro lugar, eu preciso destacar a atuação do Andrew Garfield, porque uma coisa que ele consegue transmitir bem, por mais que ele sempre tenha sido um ator que eu considerava meio inexpressivo, a paixão, a obsessão, a obstinação do protagonista, e é através dela que a gente vai se empolgar, que a gente vai torcer por aquele personagem, porque muitas vezes os outros personagens coadjuvantes têm razão em relação à dificuldade do plano que ele tem, do sonho que ele tem, mas é claro, como a gente sabe que é um filme, como a gente sabe que é inspirado numa história real, a gente acredita que aquilo vai dar certo, já meio que inconscientemente. Mas o Andrew Garfield, ele convence a gente como esse cara idealista, como esse cara que é um desastre pra muita coisa, e o filme mostra isso bem, como ele tem dificuldade de se organizar, como ele tem dificuldade de cumprir a agenda, como ele tem dificuldade de pensar em alguns detalhes administrativos dos projetos dele, mas ao mesmo tempo, ele tem uma paixão muito grande no que ele faz, e ele também tem muito talento. E o segundo ponto importante, eu acho que é uma estética tímida, mas que às vezes funciona, principalmente é engraçado. No começo do filme, o Lin-Manuel Miranda faz isso mais, depois ele abandona um pouco, que é aquela coisa de usar uma estética meio fragmentada, com uma montagem rápida, com muitos raccords, ou seja, aquelas transições de cena em que um personagem abre uma porta e aí já é outro personagem que sai em outro lugar, então é um raccord que gera uma elipse dinâmica, rápida, e aí eu vou entrar no outro aspecto
aspecto do filme, que é o aspecto musical, eu acho que contradiz um pouco a natureza um pouco burocrática do filme como musical. Porque é claro que esse é um musical minimalista. As cenas musicais, elas não trazem grandes coreografias, elas não trazem muitos personagens, muitos coadjuvantes, muitos figurantes em cena. Elas são intimistas, e eu acho que o lado bom é esse, serem intimistas, porque até num tom bem humorado que elas têm, as cenas musicais, elas mesclam, né, a mensagem das letras e também das músicas inscritas pelo protagonista, e também elementos da vida pessoal dele, com a namorada, com o melhor amigo, com os produtores musicais que estão avaliando a obra dele. Mas é claro que isso, por outro lado, também gera uma estética que é um pouco aborrecida. Então, já que a gente vai passar tanto tempo do filme olhando aquelas apresentações musicais, eu acredito que o fato delas serem muito pequenas, muito minimalistas, e serem meio parecidas, principalmente naquele ensaio, naquela oficina que é a espinha vertebral do filme, né, que é o centro da estrutura do filme, que o filme vai e volta para aquele momento em que o protagonista apresenta o musical que tem o mesmo nome do filme, Tic Tic Boom. É uma apresentação simples dele no piano, com algumas pessoas cantando, a gente nunca vê a plateia, é uma fotografia meio amarronzada, meio sépia, então isso acaba sendo um pouco repetitivo, apesar do drama do protagonista e de toda aquela reconstrução histórica funcionar bem. Eu também acho que o filme é um pouco longo, e eu acho que o filme sabe disso, porque eu não sei se vocês perceberam, uma coisa que acontece depois de um tempo, quando o filme já passa ali da metade, né, o filme tem 2 horas, depois de 1 hora de filme, quando a coisa começa a ficar um pouco repetitiva, o filme tem uma barriga bem, assim, proeminente ali no meio do roteiro, ele começa a sentir que faltam conflitos, né, pra manter a história adiante, e aí é claro que o roteiro vai começar a investir em conflitos do protagonista com praticamente todos os personagens coadjuvantes. Então tem o conflito com a namorada, o conflito com o melhor amigo, o conflito com um produtor, o conflito com outro produtor, o conflito com a agente, enfim. E isso é uma maneira que funciona, faz a gente entender qual é o caos da vida daquele cara e como ele tá realmente lutando contra o tempo. Ele vai fazer 30 anos, ele tá naquele momento da vida que ele tá questionando pra onde eu vou, será que vai dar tempo de eu pegar o bonde da vida? Mas que quando você se afasta um pouco e pensa, você sabe que o roteiro tá fazendo isso pra criar conflito, pra manter você interessado no filme por mais tempo. No final das contas, o Lin-Manuel Miranda se revela um diretor razoável. Eu acho que ele é muito melhor diretor de atores. É claro, ele é um ator, então isso é meio que inevitável. E isso também é trabalho do diretor, mas eu acho que ele tem alguma dificuldade, junto com os roteiristas, de estruturar o filme para ser um pouco mais enxuto e para transformar a experiência numa experiência um pouco mais interessante do ponto de vista estético e visual. E é claro que isso ele compartilha, né? Essa responsabilidade ele compartilha com a diretora de fotografia Alice Brooks. E você, assistiu ao filme, não assistiu? Me diga o que você achou do filme, concorda ou discorda dos pontos que eu apresentei até aqui, e claro, né, curte esse vídeo, se inscreve no canal para que o canal continue crescendo. Eu vou ficando por aqui, um abraço, tchau!